Pessoal, então, belíssima noite, prazer em conhecê-los. Vamos até 1h30 da manhã hoje, não é isso? Foi o que me falaram, né? Me combinaram, então tá tudo certo. Prazer estar com vocês. Nosso desafio hoje é um desafio bom, né? Grandioso, no sentido de muita coisa para a gente dar uma revisada, né? Eu vou fazer uma alternância, quando eu pensei, antes de vir para cá, o que eu pensei exatamente seguir essa ordem. A gente vê uma teoria e vamos direto nas questões, né? Mas a ideia é fazer uma grande revisão teórica também do conteúdo, daquilo que eu entendo como sendo mais relevante. Quando eu falo isso, pessoal, eu acho que, não sei se em outras matérias acontece, eu imagino que sim, mas tem sempre aqueles conceitos, né, aquela parte da matéria que é menos ou mais cobrada, né? Então, em cima disso, então, por exemplo, se alguém perguntar, professor, qual dos tópicos do edital você entende como sendo aquele que vai ter o maior número de questões? Na minha opinião, lógico, é um achismo, né, pessoal? Um achismo ou um chute, né, baseado principalmente na experiência que eu tenho em sala de aula, e também do domínio que eu tenho sobre o conteúdo. Então, eu diria que, indiscutivelmente, a parte de balanço patrimonial é a parte mais importante para vocês. Então, a gente vai atacando parcialmente cada um desses pontos que eu entendo, seguindo, tentando uma ordem mais decrescente, daquilo que eu entendo como sendo mais importante, aquilo que é menos importante, perfeito? Tudo bem? Eu vou colocar algumas anotações iniciais aqui no quadro e a gente vai para as respectivas questões, tá bom? Vamos lá. Bens e direitos, aqui assim as nossas obrigações, aqui o nosso PL.
Legenda aqui, galera. Perfeito, pessoal. Então, o que nós temos no quadro aí sintetiza algumas questões que nós iremos fazer, tá? Então, olha, de cara, é muito importante que a gente faça a diferenciação, né? A contabilidade, como qualquer outra área de conhecimento, está em processo de mudança, né? Então, antigamente, a contabilidade era vista, e isso é importante para vocês, quando se fala dos objetivos da contabilidade, né? Antigamente era vista como sendo uma ciência que exercia um papel, um controle maior direcionado aos sócios, né? Então, no berço da contabilidade, lá na Itália, principalmente no século XIV, houve uma preocupação, então, ou seja, o objeto de estudo da contabilidade naquela época eram os sócios. Então, essa contabilidade que está sendo apresentada para vocês hoje, ela tem como objeto única e exclusivamente o patrimônio da empresa. Então, já é uma questão interessante que vocês sabem. Para nós, o que interessa é a questão de controle sobre essa palavrinha que está bem aqui, que é o nosso patrimônio, perfeito? E o que seria esse patrimônio, pessoal? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, cuidado com isso, né? Quem não é da área, eu imagino que vocês sejam das mais variadas áreas. É muito comum associar o conceito de patrimônio somente aquilo que é positivo, né? Somente aquilo que são os bens e direitos, mas também as nossas obrigações para nós é a concepção plena de patrimônio, bens, direitos e obrigações. Tomem cuidado com relação ao conceito de bem, tá, galera? Nós temos dois tipos de bens que nos interessam. Os bens tangíveis, né, palpáveis ou materiais. São aqueles bens, por exemplo, cadeira, data show, ar-condicionado, prédio, computadores, veículos, né? E os bens intangíveis são aqueles imateriais, incorpóreos. Galera, na minha opinião, um dos desafios que você tem nessa prova, né, além da questão conceitual, é a mudança de nomenclatura, tá? Isso acontece demais. Então, por exemplo, quando chegarmos aqui, ó, faremos uma questão daqui a pouquinho, é muito comum ser chamado de situação líquida patrimonial. Positiva, mas já foi chamada em prova de situação líquida, patrimonial favorável, superavitária, ativa ou positiva. Então, são 4 nomes que querem dizer exatamente a mesma coisa. Então, quando se estuda a contabilidade, né, e existe um terror muito grande por trás da contabilidade, né? Cuidado, hein, pessoal? Pessoal que teme, né, que já estudou sabe o que eu estou falando, mas que teme a contabilidade pela matemática, a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social. Então, uma questão provável de prova também é associar a contabilidade à questão de ser uma ciência exata, não é uma ciência social. Então, o desafio nosso aqui está longe de ser matemática, muito pelo contrário. Nossos desafios são as questões conceituais e o quão subjetiva ela pode ser em alguns momentos. Então, vai exigir de vocês uma boa leitura, a gente vai praticar isso aqui a pouquinho, e também essa questão de mudança de nomenclatura. Então, vamos combinar uma coisa? Toda vez que eu abrir parênteses, tal qual eu vou fazer aqui, vou chamar de positiva, vou chamar de ativa, superavitária ou favorável. Eu quero dizer que esses 4 nomes são igualmente possíveis. Veremos algumas questões no qual a banca, por exemplo, não chamou de ativo, ela chamou de lado positivo. Veremos algumas questões, por exemplo, vamos chegar daqui a pouco, que não chamou de ativo, chamou, por exemplo, de lado das aplicações de recursos. Então a gente tem que ter esse entendimento associativo de palavras que representam, que são sinônimos, que para nós elas são exatamente a mesma coisa. Então vamos avançar nesse sentido com essa preocupação também, tá? Então, pessoal, com relação à questão dos bens, estão 2 tipos de bens, tangíveis e intangíveis. Cuidado com os nomes, tangíveis, corpóreos, materiais ou palpáveis. Intangíveis, incorpóreos, imateriais ou não palpáveis são sinônimos, perfeito? E as nossas obrigações, cuidado aqui também, pessoal. Quando se fala em obrigação, uma empresa ela tem várias formas de ter obrigações. As 2 principais que interessam para a gente de prova são 2, desculpa a redundância. Obrigação para com os sócios e obrigação para com terceiros, né? Quem estuda contabilidade a primeira vez tem muita dificuldade de entender, mas como assim obrigação para com o sócio? Sócio e empresa não é a mesma coisa? Cuidado, galera, existe um princípio chamado princípio da entidade, né, que não está colocado de maneira clara no edital de vocês, mas fica subentendido, que faz com que nós tenhamos a obrigatoriedade de fazer uma distinção entre o que é sócio e o que é empresa, perfeito? Então, por exemplo, se o Joaquim do açougue da esquina, ele tira o dinheiro do caixa dessa empresa para efetuar o pagamento da conta de cartão de crédito dele, pessoa física, ele está infringindo o princípio da entidade, que fala de maneira clara, sócio e empresa não se misturam, perfeito? Então, avançar nesse tipo de entendimento. Vem comigo. Então, olha só. A partir do momento que nós somos 50 pessoas, cada um deu R$2.000. Por exemplo, nós temos a constituição da empresa com capital social de R$100.000. Então, qual o conceito de capital social? Palavrinha-chave para nós, pessoal.
dinheiro investido pelos sócios da empresa. Então, segue a linha de raciocínio comigo. Então, somos 50 pessoas, cada um desembolsou R$2.000, temos um capital de R$100.000. Na medida que esse dinheiro é entregue, saiu do nosso bolso e entrou literalmente no caixa da empresa, nós temos uma obrigação da empresa em pagar suas dívidas com os sócios, perfeito? E pergunta que eu faço a vocês, pessoal, qual é a forma que a empresa tem de pagar, de remunerar seus sócios? Através de quê? A palavrinha começa com L. Através do seu lucro, perfeito? Então, cuidado com isso, galera. Diferentemente do que possamos pensar, o lucro, ele não é da empresa, é a forma de remuneração para quem? Para os sócios da empresa. Então, já vi uma questão de prova que fez algum tipo de paralelo entre a questão do lucro. É lógico que alguém pode falar, professor, mas pode estar no estatuto da empresa que parte desse lucro vai ser guardado na forma de uma reserva, perfeito? Parte desse lucro vai ser reinvestido na empresa, perfeito? Mas estamos olhando a maneira de a matéria de maneira conceitual e, basicamente, a gente tem que ter esse entendimento, beleza? Tudo bem? Então, avançando para cá, pessoal, essa estrutura patrimonial, que daqui a pouco nós chamaremos de balanço patrimonial, ela tem dois lados, né, como vocês conhecem, o lado esquerdo e o lado direito. Então, o lado direito é o lado das obrigações, né? Então, se diria que, nesse momento, é o lado negativo. E o lado esquerdo seria o lado do positivo ou simplesmente o lado do ativo, né? Então, para nós, bens e direitos são sinônimos de ativo e para nós, obrigações são sinônimos de passivo, tudo bem? Vocês já viram a expressão que o balanço patrimonial ele tem que bater, galera? Já viram essa expressão? Não. Mesmo quem nunca estudou contabilidade, já ouviu falar, o balanço tem que bater, né? Ou seja, o somatório de todo ativo tem que ser igual ao somatório do passivo. É em respeito àquilo que está lá do canto direito do quadro que eu chamei de equação fundamental da contabilidade, perfeito? Então, ou seja, o somatório do ativo ele tem que ser exatamente igual ao somatório de todo o passivo. Por que tem isso, pessoal? Existe, o edital de vocês até fala em algum momento, que é o famoso método das partidas dobradas. E o edital de vocês ele fala com relação à escrituração contábil, que eu até prefiro chamar de lançamentos contábil, que é a mesma coisa. Que eu diria que é o segundo ponto mais importante do edital de vocês. Primeiro, balanço patrimonial e segundo, escrituração contábil. Que vai fazer com que nós tenhamos uma igualdade entre débitos e créditos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também, tá? Mas nesse momento, basta que vocês se lembrem que a equação fundamental da contabilidade, o ativo, ele tem que ser igual à soma do passivo mais o nosso patrimônio líquido, perfeito? Daqui a pouco eu justifico, mas basicamente não existe fonte de recursos sem aplicação de recursos. Toda vez que eu tiro de um lugar, eu coloco no lugar. Então isso é o que nós chamaremos daqui a pouquinho de equação fundamental da contabilidade ou simplesmente, né, método das partidas dobradas, perfeito? Turma, nós temos dois conceitos que são fundamentais para o entendimento. Primeiro, o que é um fato ou transação contábil, galera? Imagine uma loja de shopping, uma loja de departamento, toda vez que ela realiza uma venda, toda vez que ela paga um fornecedor, toda vez que ela faz uma compra junto aos seus fornecedores, por exemplo, ou paga uma conta de luz, existe um fato ou transação, ou seja, recursos estão saindo e entrando da empresa. Então, mais do que nunca, não subestimando o conhecimento de vocês em contabilidade, muito pelo contrário, mas é muito importante que toda vez que vocês se deparem com o lançamento, vocês se deparem com a situação acontecendo. Então, por exemplo, compra de um veículo à vista no valor de R$100 mil. O que está acontecendo, pessoal? Está saindo R$100 mil do meu bolso, me refiro à empresa. E outro entendimento, pessoal, muito importante, em prova, pense enquanto pessoa jurídica, tá? Esse entendimento de pessoa jurídica facilita o entendimento da questão também, tá? Então está saindo R$100 mil e, consequentemente, está entrando o quê, pessoal? Um carro que vai ser lançado no patrimônio da empresa, perfeito? Então esse é o conceito de transações que a banca pode chamar também de fatos contábeis, que seriam a mesma coisa, tá? Então imaginem a quantidade de transações que acontecem. Então observe como é que é fácil entender, pessoal. Se eu der um conceito para vocês assim, bem simplório de contabilidade, esse tópico bem aqui, falar para vocês que a ciência que estuda, controla e administra o patrimônio da empresa. Então, se eu sou a ciência que exerce um controle sobre o patrimônio da empresa, toda vez que houver uma transação ou um fato contábil, há necessidade de eu intervir para fazer o devido registro, por isso o edital fala em escrituração ou lançamentos contábeis, perfeito, e a devida comprovação desse fato contábil. Então, nesse exemplo que eu dei da compra, aquisição do veículo no valor de R$100 mil, vai existir o quê, pessoal? Uma nota fiscal correspondente àquela saída dos R$100 mil que foi colocado a título de exemplo. Tudo bem? Então, ficou clara a questão conceitual também. Essa parte aqui é importante também, eu diria que um quarto nível de importância é a questão das situações líquidas patrimoniais. O edital de vocês fala de maneira clara. Se eu tenho, pessoal, um ativo que somado dá R$100 e um passivo, capital de terceiros, daqui a pouquinho vamos diferenciar esse tipo de passivo desse tipo de passivo. São passivos diferentes. Até então, eu só estou olhando para o lado direito inteiro e falando que é o lado das obrigações. Vamos chegar lá e diferenciá-los, tá? Essa parte é importante, é o que eu chamarei no quadro de fluxo dos investimentos. Pessoal, pergunto a vocês, em respeito à equação fundamental da contabilidade, qual que é o valor que eu vou ter que ter no PL dessa empresa para termos uma igualdade entre ativo e passivo? Quanto? 20, positivo ou negativo? Positivo, por isso situação líquida patrimonial positiva, ativa, superavitária ou favorável.
Tudo bem com relação à primeira? A segunda, pessoal, vai ser exatamente o contrário, né? Se eu tenho um ativo que somado vai dar R$80, né? Todos os bens e direitos que eu possuo dá R$80. E se eu pegar todas as obrigações, dá um valor de R$100. Pergunta que eu faço a vocês, quanto que nós teremos que ter no PL dessa empresa para termos uma igualdade entre ativo e passivo? Quanto? 20. Positivo ou negativo? Negativo, por isso situação líquida patrimonial. Negativa, deficitária, desfavorável ou passivo a descoberto ou simplesmente negativa. Então, nesse caso, são 5 nomes possíveis. Das 5, eu apostaria mais em passivo a descoberto. Concorda que é uma nomenclatura um pouco mais difícil de ser entendido para quem não é da área? Né? Então, ou seja, para entender é só pensar o seguinte, se eu vender todo o meu ativo, eu tenho R$80 no meu bolso, eu pago parte das obrigações e fica a descoberto R$20. Por isso, passivo a descoberto, negativa, desfavorável, né? Ou simplesmente negativa ou simplesmente passiva. Tudo bem? Então, cuidado, né, com relação às mudanças de nomenclaturas, tá? Essa foi a segunda. E a terceira, quando eu tenho um ativo total de 100 e um passivo de 100, pessoal, qual é o valor do PL para termos uma igualdade em respeito à equação fundamental da contabilidade? 0, ou seja, a situação líquida patrimonial nula ou igualitária. Perfeito? Então, teoricamente, essa situação, ela antecede a situação líquida patrimonial número 2, né? E das 3, indiscutivelmente, a primeira é a mais desejável, né? Tudo bem? Até aqui, galera. Estamos juntos? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas questões, então. Vamos dar 1 até 5 na lista 1. Enquanto eu vou apagando o quadro, a gente vai alternando, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, hein, galera? Posso apagar? Todo mundo? A escolha da roupa preta não foi um bom negócio hoje, não. Mas eu adoro esse quadro branco. Oh, giz. Sinceramente. Vamos lá, dá 1 a 5, galera. Vou sempre dar um tempinho para vocês, minimamente, tá, pessoal? E aí vamos corrigindo, tá? Um a 5 e façam a 49 também, tá, galera? 49 tem a ver com o que nós acabamos de falar. 1 a 5, depois a 49 na sequência, tá? Vamos alternando por assunto, tá? Mas aí, meu irmão, quanto tempo que eu não te vejo? Quanto tempo? A máscara aí é de bola. A 49. É. Vamos lá, então questão número 1 fala o seguinte, a contabilidade é uma ciência exata, acabamos de falar sobre isso. E aí, galera? Errado, ciência social. 2, a contabilidade tem como principal objetivo o fornecimento de informações que propicia aos usuários, seja interno, seja externo, utilidade no processo de tomada de decisões. E aí, galera?
Certíssimo, galera. Essa concepção é muito interessante, tá? Uma ciência meramente informativa para uma ciência que participa do processo decisório, processo de tomada de decisão, tá? Então, junto com a própria administração. Então, cuidado com isso. Quem são os usuários, pessoal, da contabilidade? São toda e qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que usa as informações para tomar decisões. Por exemplo, quem é um usuário interno? Uma administradora, né? Um gestor, né? Quem mais? A própria auditoria interna é um exemplo de um usuário interno. Um usuário externo, o governo é um exemplo de um usuário externo. Um banco também é um exemplo de usuário externo. Então, ou seja, são pessoas que utilizam as informações geradas pela contabilidade para tomar decisões, perfeito? E concorda, pessoal, que aí nós temos um desafio por parte da contabilidade, porque eu tenho um público-alvo, que são os meus usuários, dos quais todos eles, muitas vezes, têm objetivos que muitas vezes são totalmente conflitantes e diferentes. Quer dizer, enquanto, por exemplo, um investidor, né, que é um exemplo de um usuário externo, ele quer e busca nas informações geradas pela contabilidade tomar decisões em função de onde investir o dinheiro do bolso dele, empresa A ou empresa B, um banco está pouco se lixando para essa capacidade da empresa em gerar retorno. Ele está preocupado com aspectos financeiros, que seria o quê? A possibilidade da empresa pagar suas dívidas, perfeito? Então, cuidado com essa informação também. São vários usuários, sejam eles internos e externos, que buscam informações diferenciadas. E cabe a eu, na condição de contabilidade e ciência, responder a todos e o que é detalhe, com a mesma informação, atrair e principalmente responder os anseios, né, desses usuários, então a questão 2 está correta. 3. A contabilidade tem como principal objetivo a avaliação da capacidade de entidades comerciais em arcar com suas obrigações financeiras. Essa é boa. E aí, galera? Errado, turma. Essa palavrinha aqui é chave para nós. Por mais ultrapassada que ela pareça estar, é a palavra aziendas, perfeito? Que em italiano quer dizer empresas, tá? Então, qualquer questão que direcione e restrinja a atuação da contabilidade a esse ou aquele segmento comercial, industrial, prestação de serviço, a questão está errada. Então, ou seja, o objetivo da contabilidade é atender toda e qualquer forma jurídica de uma empresa, perfeito? Inclusive com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E essa palavrinha aziendas, ela contempla todas as empresas simultaneamente, perfeito? Então, sublinha a palavra comerciais, restringiu o campo de atuação da contabilidade, por isso ela está errada. Até a 3, estamos juntos, todo mundo? Maravilha. 4. As ciências contábeis, assim como qualquer outra área de conhecimento, possuem um objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E aí, turma? Acabamos de falar sobre isso. Então, cuidado com isso, cara. Não confundam campo de atuação com objeto da contabilidade. Objeto, patrimônio, ponto final. Campo de atuação são as aziendas. Perfeito? Questão 4, correta. 5. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente. E aí, turma? Certíssimo, quer dizer, acabamos de falar sobre isso. Concepção de patrimônio para nós é concepção plena, aquilo que é positivo, bens e direitos, e também o negativo, que seria as obrigações, beleza? Até as 5, tudo bem? Vamos lá para 29? Eu vou dar mais 30 segundinhos para vocês, que eu acho que vale a pena vocês... 49, perdoe-me. Mais um minutinho para vocês, galera, vale a pena essa questão aí. Acho que inicialmente não tinha dado tempo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, guerreiro. Eles estão fazendo perguntas por lá, pelo chat? Aí você me fala, né? Você me fala pelo chat? Se tiver alguma pergunta?
Vamos lá, pessoal. Então, a questão número 49, ela sintetiza alguns conceitos que, ao meu ver, são os mais importantes dentro da estrutura patrimonial, tá? Primeiro, é importante que a gente saiba o conceito de balanço patrimonial. Na verdade, o edital de vocês ele fala em 3 demonstrativos que nos interessam, né? O balanço patrimonial, o balancete de verificação e a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Então, qual é o conceito de balanço patrimonial? Demonstrativo contábil, indiscutivelmente o mais relevante para nós, né, que ele vai evidenciar 3 situações simultâneas. A situação patrimonial, a situação econômica e a situação financeira em um determinado período de tempo. Então, galera, qualquer questão de prova que afirme que o balanço patrimonial ele é um demonstrativo dinâmico, a questão está errada. Eu sempre associo, utilizo uma metáfora, como se fosse uma foto tirada da empresa em determinado momento. Né? Então, ou seja, pelo fato de eu estar de preto hoje, não quer dizer que se amanhã eu tirasse outra foto, eu estaria também de preto nesse outro momento. A mesma coisa acontece com o balanço, tá? E é por isso, né, mais uma curiosidade para vocês do que relevância em prova, que ele é muito criticado por esse aspecto estático. Por exemplo, estamos ainda em maio, né? Mas se nós estivéssemos, por exemplo, em outubro de 2021, vocês acreditariam numa informação datada do último 31 de dezembro de 2020, pessoal? Ou seja, quase 10 meses defasada em relação ao momento atual? Concorda que daria uma certa insegurança para eu na condição de usuário da informação? Então é por isso, né, que você tem essa crítica associada ao balanço patrimonial, porque ele é um demonstrativo estático, perfeito? Muito importante que vocês diferenciem aspectos financeiros de aspectos econômicos. A gente tende a pensar que é a mesma coisa, né? Mas não. O aspecto financeiro, pessoal, é capacidade de pagar dívidas, ponto final. Então, por exemplo, um usuário da informação contábil, como um banco, ao analisar o crédito para liberar um financiamento, por exemplo, a ele interessa mensurar de maneira quantitativa a capacidade da empresa em pagar suas dívidas. Esse é o aspecto financeiro. Já o aspecto econômico é o contrário, é a capacidade de gerar retorno. Entendem quando eu falo assim, pessoal? Prazo de retorno sobre o investimento. Entendem quando eu falo isso? Por exemplo, todo mundo conhece o Subway, todo mundo conhece a Smart Fit. Né? O Subway, em média, um investimento de 500 mil reais e o Smart Fit, em média, 6 milhões. Então, ou seja, 6 milhões para constituir a empresa, né? Uma dessas duas empresas tem um prazo médio de retorno sobre o investimento de 1 ano e uma delas tem um prazo médio de retorno de 2 anos. Pode chutar, o que vocês acham? Qual delas tem 1 ano, qual delas tem 2 anos? Smart Fit 1 ano, né? O pensamento inicial é se o investimento é menor, naturalmente vai ser mais rápido, mas é o contrário. Né? Então, seja em apenas 1 ano você consegue rever, esse é o aspecto econômico. Né? E eu aproveito para dizer, isso justifica porque se eu tivesse 6 milhões de reais, eu não estaria essa noite com vocês, com certeza, e acho que a recíproca é verdadeira. Então, ou seja, é um belíssimo prazo de retorno sobre o investimento, a título de comparação, em média, trabalha-se com 5 anos como sendo um prazo ainda muito bom de retorno sobre o investimento. Pessoal, está claro a diferença entre aspectos econômicos e aspectos financeiros? Maravilha. Outra coisa muito importante associada, pessoal, é o conceito de exercício social, tá? Cuidado com isso, pessoal. Exercício social, palavrinha-chave para nós, tá? Eu até sugiro que vocês criem, né, o que eu chamo de livro da sabedoria contábil. Toda vez que eu trouxer uma palavrinha que eu evidenciar como sendo uma palavra-chave, eu sugiro que vocês anotem, tá? Eu acho que vale a pena. Então, o que seria esse exercício social? É o período de 1 ano, que a Lei 11.638/07, que é a lei, né, que norteia o balanço patrimonial, ela fala para a confecção e fechamento do balanço patrimonial. Então, ou seja, o exercício social é sempre de 1 ano. Alguém pode falar, professor, mas tem que coincidir obrigatoriamente com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Não, pessoal, essa informação é importante, tá? Convencionou-se utilizar o ano civil como sendo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, coincidindo com o exercício social da empresa. Mas a empresa tem a liberdade de fazê-lo, ou seja, confeccionar e fechar o balanço, quando ela achar que deve fazer. O importante é que ela respeite sempre esse período de 1 ano. Tá claro, turma? Tudo bem? Então, na prática, a maior parte dos balanços que vocês forem ver, publicados, por exemplo, pelas empresas SAs em jornais de grande circulação, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tranquilo? Vamos lá para a questão, então? Então, analisando o balanço patrimonial de uma empresa, um profissional subtraiu o passivo circulante do ativo circulante. Então, eu sugiro que façamos assim nessa questão. Ó. Desenhe uma pequena estrutura patrimonial que eu acho que facilita a visualização do que está acontecendo, né, nessa questão. Então vamos lá, se é passivo circulante e ativo circulante, meu ativo circulante fica do lado esquerdo ou direito da estrutura patrimonial, pessoal? Esquerdo, né? Está aqui do lado esquerdo da estrutura patrimonial e o meu passivo circulante está aqui do lado direito da estrutura patrimonial. Pessoal, se eu confronto os dois e sai um saldo positivo de 150, qual dos dois é maior, o ativo ou o passivo? O ativo, então temos 150 mil aqui do lado do ativo, que é o lado positivo, é o lado esquerdo, é o nosso ativo. Até aqui tudo bem? Vamos continuar. Observando o saldo negativo entre o realizável a longo prazo e o passivo não circulante de 150. O meu realizável a longo prazo está onde, pessoal? Está aqui no 2.1. Né? Entendem quando eu falo 2.1? Seria, né, um subgrupo patrimonial, que é o nosso ativo realizável a longo prazo. E o que confrontou com quem? Com o passivo não circulante. Está do lado direito da estrutura patrimonial, que é o nosso PNC, não é isso? E falou que deu um saldo negativo, né, de 150. Se é um saldo negativo, é entre o ativo realizável a longo prazo e o PNC, qual dos dois é maior, pessoal?
seguindo a linha de raciocínio, o lado direito, né? Que é o nosso passivo, que é o lado negativo. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Por último, verificou que entre o imobilizado e a conta financiamentos em longo prazo havia diferença negativa de 50. Pessoal, onde fica o meu imobilizado? Lado esquerdo ou direito da estrutura patrimonial? Esquerdo, para ser mais preciso, é o nosso 2.3, que é o nosso imobilizado, perfeito? E a conta financiamentos em longo prazo está aqui dentro do nosso PNC, né, que é passivo não circulante, não é isso? E ele dá uma diferença negativa de 50. Então, qual que é o lado maior? O lado direito, não é isso? Vem para cá, para o lado passivo, que é o lado negativo. O que ele está pedindo aí para nós? Essa empresa está com a situação líquida o quê, galera? Que letra? Letra C, passiva descoberta. Cortei esse daqui com esse daqui. Fica um passivo a descoberto de 50 mil reais, então só pode ser a letra C, perfeito? O que essa questão nos traz de relevante? Turma, que é muito importante que nós saibamos toda a estrutura patrimonial, que eu vou desenhar inclusive agora para fazermos outra questão também, tá? Então, quando eu me deparo com a C, eu já tenho que lembrar que é o ativo circulante, né, que é o grupo patrimonial número 1. Quando eu me deparo com o imobilizado, eu vou ter que lembrar que é um subgrupo lá do 2.3. Quando eu me deparo com financiamentos, eu vou ter que lembrar pelo menos que ele é um passivo e está aqui dentro do meu PNC, perfeito? Então, essa questão, na verdade, ela não exigiu que você saiba que o financiamento seria em curto ou longo prazo, não faria diferença, que ele já falou que era um passivo, mas pode ser, dependendo do nível da questão, que exige um pouquinho mais. Então é muito importante que vocês saibam olhar para a estrutura patrimonial e saber classificar as contas dentro dessa estrutura patrimonial. Perfeito? Tudo bem com relação a essa questão? Então, maravilha. Vamos avançar? Vamos lá, voltar para o início? Vamos agora das 6 até a 11, pode ser? Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu posso apagar, né? Seis a 11, por gentileza.
É isso. Vamos lá? Então, pessoal, a questão número 6 fala o seguinte: quanto ao conceito e objetivo da contabilidade, julgue os itens, a contabilidade é considerada uma ciência porque possui objeto próprio, o patrimônio das entidades. E aí, pessoal? Corretíssimo, acabamos de falar sobre isso também. Moleza. 7. Julgue o item. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. As funções básicas são administrativa, que é o controle do patrimônio, e econômica, a apuração do lucro ou prejuízo. E aí, galera? Certíssimo também. Então, cuidado que essa questão nos traz a necessidade de diferenciação entre funções administrativas e funções econômicas, tá, galera? Então, quando se fala em patrimônio, função administrativa. Quando se fala em apuração de resultado, funções econômicas. Beleza? 8. A contabilidade assegura o controle do patrimônio de uma entidade, fornecendo a seus administradores informações e orientações necessárias à ação administrativa. E aí, galera? Tá certo, né? Ela poderia ter sido um pouco mais ampla, na minha opinião, mas na minha opinião também não a restringiu. Não colocou como condição obrigatória somente administrativa, mas é uma função que ela tem indiscutivelmente, né? Fornecer as informações. 9. O principal campo de atuação da contabilidade são as aziendas. Agora sim, na plenitude da palavra empresa, tudo bem? Sem fazer distinção ou restrição a esse ou aquele setor. 9, correta. 10, o patrimônio líquido pode ser positivo, nulo ou negativo, corresponde a recursos de terceiros. Errado, né, turma? Porque, na verdade, ele está direcionando ou restringindo a questão do negativo a ser de terceiros, né? Não necessariamente, beleza? A 11. O PL representa a riqueza líquida da entidade que, em última análise, pertence aos sócios ou acionistas. Galera, a diferença entre sócio e acionista pode ser importante para vocês também. Lembre-se, empresas LTDA, né, que são as empresas limitadas, né? Ou seja, são a forma jurídica da empresa, são empresas que a menor parte dela é uma cota e ela tem sócios, beleza? Já a empresa SA, né, a menor parte dela é uma ação e ela tem acionistas, beleza? De alguma forma ela cobrou esse conhecimento. E indica a diferença entre o valor dos bens e direitos e o valor das obrigações com terceiros. É correto afirmar que uma situação líquida negativa ocorre quando os bens e direitos foram menores que as obrigações com terceiros, galera? Tá certo, né? Porque só lembrar daquele exemplo que eu dei aqui, né? Foi assim que eu coloquei no caderno de vocês, ó. Eu coloquei 100 aqui e coloquei 80. Não foi o exemplo que eu dei no caderno de vocês? Né? Então, ou seja, é correto afirmar que a situação líquida negativa ocorre quando os bens e direitos foram menores que as obrigações com terceiros. Perfeito? Lembrando, turma, esse pulo do gato aqui é importante, tá? Quando ele fala em situação líquida patrimonial, ele está se referindo a quem? Ao PL, tá? E daqui a pouquinho nós vamos diferenciar, só antecipando uma coisa que também é importante para vocês, que estou devendo, mas vamos daqui a pouquinho cercar. Essa dívida de cima, capital de terceiros. E essa dívida de baixo seria com os sócios da empresa. Tranquilo? Por isso que ele pode trocar PL e pode chamar de capital próprio. Ainda assim ele está falando ou se referindo ao mesmo composição, né, ou fonte de recursos de uma empresa. Beleza? Pessoal, até a 11, tudo bem? Então, voltando para o quadro aqui rapidamente, galera. Essa sim é a estrutura patrimonial, aquilo que eu falei para vocês, que indiscutivelmente é a parte mais importante do conteúdo, tá? Fazer uma revisão bem rápida com vocês aqui. Primeiro, galera, essa seta que está em azul para fins didáticos, ela representa uma palavrinha que nos interessa demais na prova de vocês também, que é a palavra liquidez. Né? O que seria liquidez, pessoal? É a capacidade da empresa, mais uma palavrinha que merece estar no nosso livro da sabedoria contábil. Conceito de liquidez, capacidade de transformar algo em dinheiro, perfeito? Então, ou seja, observar uma questão boa de prova, eu queria que vocês julgassem, pessoal. No balanço patrimonial, como certo ou errado, tá? No balanço patrimonial, as contas são dispostas seguindo uma ordem decrescente de liquidez, certo ou errado, galera? Vou repetir. No balanço patrimonial, as contas são lançadas seguindo uma ordem decrescente de liquidez, certo ou errado? Tá certo, galera? Da mais líquida a menos líquida, perfeito? Então, por exemplo, né? O ativo circulante, o que esse nome nos dá a entender, pessoal? Algo que circula, algo que entra e sai, não é isso? Então, ou seja, são as contas que possuem maior liquidez. Então, o que está em azul são os grupos patrimoniais, perfeito? E o que está em branco são os subgrupos patrimoniais. E é importante que vocês entendam essa ordem decrescente de liquidez. Subgrupo 1.1 disponível são as contas que representam os ativos de maior liquidez. Exemplo, dinheiro em caixa, dinheiro em bancos e dinheiro em aplicações financeiras. Quer dizer, é um dinheiro que já está disponível, eu já posso gastar de imediato, por isso possui maior liquidez, perfeito? Subgrupo 1.2. Realizável a curto prazo. Galera, cuidado com essa nomenclatura realizável. Ativos que são realizáveis são direitos a receber. E passivos que são exigíveis são obrigações a pagar.
Vou repetir que essa parte é importante, tá, pessoal? Então, seria muito simplório a banca colocar lá para vocês, direitos a receber, todo mundo vai lembrar que é um direito, que é um ativo. Mas é muito mais provável ele colocar nome realizáveis ou realizações que representam direitos a receber. A mesma coisa acontece com a nomenclatura de passivo. Seria muito mais fácil ele chamar simplesmente de obrigações, né? Mas é muito mais, vai requerer uma certa interpretação para vocês que estão se preparando com excelência. Naturalmente, seria as obrigações a pagar, ou seja, as exigibilidades que a empresa possui. Perfeito? Então, nós temos exigibilidades com terceiros e exigibilidade com sócios. Vamos chegar lá. Então, 1.2 são as contas que representam os direitos a receber que vencem em curto prazo. Galera, outra palavrinha-chave para nós é a palavra curto prazo. Vamos alinhar isso aqui, galera? Curto prazo e longo prazo, tá? Então, observe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu vou dizer o seguinte em curto prazo. Tudo que eu tenho, me refiro à empresa, tá? A receber ou a pagar que vence até o término do exercício seguinte vai ser lançado em curto prazo. Vou repetir. Tudo que a empresa possui de direitos a receber, ou seja, realizáveis, ou obrigações a pagar, ou seja, exigíveis, serão lançados em curto prazo se elas vencerem até o término do exercício seguinte. Então vamos lá, hoje é que dia? Hoje é dia 20/5/2021, não é isso? Então tudo que nós temos a pagar ou a receber, seguindo esse conceito que eu acabei de passar, pessoal, vai ser até quando lançado em curto prazo? 31 de dezembro de 2022, perfeito? Aí alguém pode falar, professor, peraí, então você está querendo dizer que é 1 ano e meio? Não falei isso, vamos para outra data. Se eu estou aqui no dia 2/1/21, até quando vai ser curto prazo, pessoal? 31 de dezembro de 22, porque ainda assim estou no ano de 2021, né? E o término do exercício seguinte de 2021 seria 31 de dezembro de 2022, tudo bem? Outro exemplo, estou no dia, vamos avançar o relógio, estou no dia 13 de dezembro de 2021. Até quando vai ser lançado em curto prazo, pessoal? 31/12/2022. Então, para aqueles que pensaram que seria 1 ano e meio, não. Aqui está parecendo ser quase 2 anos e aqui apenas 1 ano. Então, não falei que seria uma data específica, mas sim, depende do exercício que você está. Perfeito? Então, repetindo, são todas as realizações / exigibilidades que vencem até o término do exercício seguinte. Se nós estamos, independente da data, em 2021, até 31 de dezembro de 2022, vai ser lançado em curto prazo. Pessoal, tudo bem? Com relação a esse entendimento? Maravilha. Sim, senhor. Sim, senhor. Numerários em... Pessoal, pergunta boa. Não é o nome do senhor? Pedrão falou o seguinte, numerários em trânsito. É Pedro mesmo? Vitor, desculpa, Vitor. Numerários em trânsito seriam disponíveis, sim, galera, né? Porque, inclusive, essa conta aqui, ela pode ser chamada de disponibilidade, né? A junção da conta caixa com a conta banco seria exatamente sinônimo. Beleza, Vitor? Maravilha. Pessoal, e longo prazo? São todas as realizações / exigibilidades que vencem após o término do exercício seguinte. Então, olhando para a data de hoje, seria a partir de quando seria lançado em longo prazo? 1º de janeiro de 2023 vai ser lançado em longo prazo. Tudo bem? Então, a dica é sempre você olhar para o exercício que a banca está direcionando o entendimento. Então, não é 1 ano, não são 2 anos, depende da data que você tem como referência. Pessoal, tranquilo com relação a isso mesmo? Beleza? Então vamos avançar. 1.3, o que são os estoques, pessoal? São as contas que representam os bens destinados à comercialização. Cuidado que esse nomezinho aqui pode ser colocado também com mercadorias. Para nós é o mesmo entendimento. Diria que é um terceiro grande desafio que vocês têm com relação a essa prova, e eu estou aqui para acabar com esse desafio junto com vocês, é a questão de plano de contas, pessoal. Então vamos lá. O que é um plano de contas, pessoal? É toda a nomenclatura utilizada pela contabilidade para melhor traduzir um fato contábil. Então, por exemplo, se a gente avançar lá na questãozinha, questão 50, né? Nós temos um balancete de verificação, daqui a pouco saímos essa questão. Na minha opinião, é o grau máximo de dificuldade de contabilidade na prova de vocês, uma questão como essa, tá? Ela vai exigir muita coisa, né, de entendimento teórico com relação a isso. Mas nesse momento eu queria só que vocês passassem a olhar. Então nós temos a conta caixa, bancos conta movimento, que foi o que o Vitor comentou aqui, pode ser a junção das duas, tá, Vitor? O que mais? Duplicados a receber, estoques, ICMS a recuperar, móveis e utensílios. Então o desafio de vocês, pessoal, é olhar para uma nomenclatura como essa e saber o que ela representa. Então vamos começar a praticar isso, pessoal? Eu vou dar 2 perguntas que, na minha opinião, elas devem ser seguidas por vocês a título de sugestão, depende do nível que você está, né? Pergunta para essa conta, por exemplo, ei, você estoque. A primeira pergunta é a seguinte, você é um bem, um direito ou uma obrigação? Galera, e aí? É um bem. E a segunda pergunta, se você é um bem, você é um ativo ou um passivo ou um PL? É um ativo, tá certo? É lógico que a maioria de vocês já estão no nível avançado, eu imagino eu, né, que naturalmente já vão direto para a segunda pergunta. Já sabe que estoque representa um bem, se é um bem só pode ser um ativo. Mas façam esse exercício de humildade, se for o seu caso, e volte à primeira pergunta, porque se você voltar à primeira pergunta, não tem como você errar uma questão de identificar o que uma conta representa.
Né? Então, observe, pessoal, ao olhar uma questão como essa, é crucial que eu saiba identificar se ele é um ativo, se ele é um passivo ou PL. Lógico que eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouquinho, olhando para o saldo devedor. Se é uma conta com saldo devedor, ela só pode ter 3 alternativas, não só uma, ela pode ser 3 coisas. Tá? Se ela tem um saldo credor, ela também pode ser 3 situações. Então, se eu esquecer o que essa conta é, olhando para o saldo dela, seja credor ou devedor, eu consigo identificar também. Vamos chegar daqui a pouquinho, beleza? Então, na verdade, são 2 por enquanto, a terceira eu vou passar depois. Mas a primeira, boa pergunta, seria, você é um bem, um direito ou obrigação? Olhamos inicialmente para a conta estoque, né? Aí respondemos como sendo um bem. Aí fomos para a segunda pergunta, ativo, passivo ou PL? E aí seria um ativo, uma vez que todo bem é um ativo. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta a mais? Então vamos lá. Então, o que seria o subgrupo 1.3? São as contas que representam os bens destinados à comercialização. Exemplo, olha o sinônimo de situações de prova. Estoques, mercadorias, e já vi uma conta chamada bens para revenda, que é exatamente a mesma coisa, tá? E é o desafio que nós temos é identificar essas contas. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Por exemplo, se eu sou o contador do Espaço Campus, eu posso chamar esse prédio aqui de instalações físicas. Já uma outra contadora pode chamar de imóvel. Já um outro contador pode chamar de prédio, perfeito? E ambos estão corretos. E é por isso que a contabilidade não é uma ciência exata. Né? Ela cabe interpretação e você tem uma subjetividade muito associada ao plano de contas, por exemplo. Então seria, por exemplo, impossível, alguém pode falar, professor, nós estamos ferrados. Né? Quer dizer que a banca pode colocar um plano de contas, galera, tem conta que eu, particularmente, como professor, nunca vi. Né? Pega um balanço, por exemplo, da Petrobras, né? Um ramo bem específico, tem conta que eu vou ter dificuldade de identificar, mas não é o caso de vocês. Né? Eu não lembro uma última prova, seja de Polícia Federal ou Banco Central, que foi colocado um plano de contas que nós não trabalhamos ele em sala. Perfeito? Então fiquem tranquilos com relação a isso, que existe uma certa coerência do CESP com relação a isso, por exemplo. Tá bom? Então vamos voltar para cá, depois vamos para 50. Então, galera, tudo bem com relação às contas que representam o nosso ativo circulante? Tudo bem? Ficou claro que elas são as contas que possuem maior liquidez? Vamos para o grupo patrimonial número 2, que é o ativo não circulante, então seja aquela liquidez que vai ser menor em relação ao ativo circulante. São as contas que possuem menor liquidez. Vamos lá, 2.1. O que é um ativo realizável a longo prazo? São as contas que representam os direitos a receber que vencem em longo prazo. Exemplos, contas a receber, clientes, duplicatas a receber e notas promissórias a receber. Pessoal, cuidado com esse plano de contas aqui chamado clientes, tá? Muita gente tem dificuldade de entender isso aqui, principalmente para quem é administrador ou administradora. Porque para um administrador, se você perguntar o que é um cliente, ele vai falar que é o melhor dos bens que uma empresa pode ter. Mas observe que nós estamos estudando contabilidade. Para nós, o cliente, ele é sinônimo de contas a receber, perfeito? Toda vez que você se deparar com esse plano de contas chamado clientes, entenda que é uma venda realizada a prazo. Beleza? Então, ou seja, não espere esse tipo de moleza em prova. Se a banca colocar lá contas a receber, fica muito fácil você identificar que é um direito e, consequentemente, que é um ativo. Se ela colocar clientes, ela cria uma dificuldade para quem não se preparou, ainda bem que não é nosso caso. Beleza? Então, contas que representam os bens destinados, né, ou, aliás, os direitos a receber que vencem em longo prazo. Volto a repetir os exemplos: clientes, contas a receber, duplicatas a receber, notas promissórias a receber. São todos exemplos. Observe, inclusive, que esses 4 exemplos que eu dei também serve para o realizável a curto prazo. Depende do prazo de quê, pessoal? De realização. Se for em curto prazo, né, seria 1.2, e se for em longo prazo, seria o subgrupo 2.1. Tudo bem? Vamos avançar. 2.2 seriam investimentos. São as contas que representam participações em outras empresas e bens que não serão comercializados. Então, um exemplo legal de investimento, pessoal, seria, por exemplo, uma obra de arte. Perfeito? Segura esse exemplo aqui. Eu vou colocar a seguinte questão para vocês aqui, depois do 2.3. Julguem comigo, olha só. Vamos imaginar que o Espaço Campus compre um prédio localizado lá no setor noroeste. E a seguinte pergunta é feita pelo contador: qual a destinação que vai ser dada a esse prédio? E a seguinte resposta é dada: bem, esse prédio nós queremos comprá-lo hoje, compramos hoje ele por R$1 milhão, queremos vendê-lo daqui a um ano por R$1,5 milhão. Pergunta que eu faço a vocês, pessoal: vocês classificariam esse prédio como sendo um investimento ou um imobilizado? Um investimento, estou comprando esse bem para fins de especulação imobiliária e venda futura. Então tá bom. Se esse mesmo prédio fosse comprado, a mesma pergunta fosse feita e a resposta fosse a seguinte: bem, o que nós queremos é construir uma futura filial do Espaço Campus lá no setor noroeste. E agora, pessoal, investimento imobilizado? Imobilizado. Galera, cuidado com isso aqui, tá? O mesmo bem patrimonial, ele pode ser tanto classificado como investimento quanto imobilizado. Depende do quê? Da destinação que você vai dar ao mesmo. Se ele for comprado para fins de especulação e ganho de capital, ele é um investimento. Se ele for adquirido para utilização da empresa, ele vai ser um imobilizado. Perfeito? Então tá bom, deixa eu ver se vocês entenderam essa questão, eu queria que vocês julgassem, tá? Compra de um ativo é uma atividade de investimento. Certo ou errado, galera? Compra de um ativo
É uma atividade de investimento, certo ou errado? Depende, foi ótimo. O que o senhor falou? Desculpa. Vamos lá, essa dúvida foi boa, hein? O senhor está querendo dizer que, na verdade, o senhor poderia classificá-la como sendo uma despesa em função de ser uma aquisição para manter a empresa funcionando nesse sentido? Maravilha. Galera, olha só. Como é que é o nome do senhor? Juan. Juan tem uma dúvida bacana, então, pessoal. Pode ser a dúvida de muitos de vocês, tá? Entenda o seguinte, Juan, a sua fala é parcialmente correta. Entenda o seguinte, toda vez que eu adquiro um bem tangível, né, eu tenho, pelo princípio do registro pelo valor original, o edital de vocês não fala sobre isso, mas em alguns momentos eu vou estar pontuando isso como eu estou fazendo agora, tá? Faz com que esse bem patrimonial ele tenha que ser registrado pelo valor de face, ou seja, o valor de nota fiscal. Então, se eu compro essa máquina que você está sugerindo por R$100 mil, por exemplo, eu não posso classificá-la como sendo uma despesa em função dela ser um bem tangível que vai ser classificado como sendo imobilizado. Eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, quando o Espaço Campos comprou esse data show, quem não é da área é uma despesa que está tendo. Mas concorda que é um meio de obtenção de receita? Por exemplo, alguns podem interpretar o gasto, né, o pagamento que vocês fizeram para o Espaço Campos como sendo uma despesa. Outros vão interpretar como sendo investimento. Então, no nosso caso aqui, eu estou direcionando de como vai ser cobrado de vocês, perfeito? Então, nesse caso, indiscutivelmente, Juan, você tem que classificá-lo como sendo imobilizado. Perfeito? Porque ele é um bem patrimonial que vai ser utilizado na empresa. Nesse exemplo que nós estamos criando aqui. Tudo bem, Juan? Beleza? Pessoal, voltando ao que eu falei. Então, compra, a dúvida que alguém falou assim, depende. Eu falei assim, compra de um ativo é uma atividade de investimento. Alguém pode pensar, professor, depende, o senhor acabou de falar que depende da destinação. Galera, beleza. Só que não foi isso que a questão está cobrando. Ela falou, compra de um ativo é uma atividade de investimento. Está certo ou errado, galera? É exatamente o exemplo que você acabou de falar. Ao comprar essa máquina, no exemplo que eu dei do Data Show, também é uma atividade de investimento. Perfeito? Hã? Não, um bem, porque eu estou comprando um bem patrimonial que vai ser utilizado dentro do data show ou a máquina que o senhor colocou. É um bem patrimonial, beleza? Pessoal, então observe que a questão falou atividade de investimento. Ela não falou assim que na classificação dessa conta dentro do balanço patrimonial, a questão não falou sobre isso, falou simplesmente que era uma atividade de investimento e realmente, data show, aquela televisão, a câmera, essas cadeiras, né, etc., esse quadro são atividades de investimento que serão uma fonte de obtenção de receita para a empresa. Pessoal, estamos alinhados com relação a isso? Beleza? Tranquilo? Então ficou clara a diferença entre investimento e imobilizado. Então volto a repetir, um bem patrimonial ele pode ter as duas classificações, depende da destinação que eu vou dar ao mesmo, beleza? Mas ambos representam atividade de investimento. 2.4, pessoal, são os intangíveis. Por que o intangível é o último subgrupo de contas do ativo, pessoal? Porque na maior parte das empresas ele é maior ou menor? Ele é maior, né? Imagine, por exemplo, quanto que vale a marca Coca-Cola, Google, Facebook, WhatsApp. Você lembra que o WhatsApp na época foi vendido, se não me engano, me corrija se estiver falando besteira, na época foram, se não me engano, 46 bilhões de reais, né, na cotação do dólar da época, né? Então, ou seja, uma empresa que fisicamente, se não me engano, ela tinha apenas 50 funcionários. E se duvidar, nem um prédio era próprio, mas alguém pagou quase 50 bilhões de reais em função da ideia, do capital intelectual, das pessoas que trabalham lá, sei lá, pode ser uma opção de coisa, né? Mas isso é um exemplo de um intangível. E se você for analisar, é mais fácil ou mais difícil vender aquilo que é mais caro, galera? É mais difícil, por isso é o subgrupo de contas que encerra as contas do ativo. Pessoal, com relação ao ativo, tudo bem? Vamos lá, passivo circulante são as contas que representam as dívidas que vencem em curto prazo. Exemplo, impostos a recolher, cuidado com essa palavrinha, hein, pessoal? Imposto a recolher é a mesma coisa que impostos a pagar, né? São obrigações com as esferas municipal, estadual ou federal, né? A mais fácil é colocado a recolher do que a pagar, porque dá uma interpretação um pouquinho mais difícil, né? O que mais? Fornecedores, outra palavrinha que tem gente que tem dificuldade de entender por que fornecedores são passivos, galera. Vamos colocar ao lado aí, Caderno da Sabedoria Contábil. É a mesma coisa que contas a pagar, sinônimo, tá? Perfeito? Mais um exemplo de um plano de contas que não esperem colocar contas a pagar, todo mundo interpretaria, até mesmo quem não se preparou, como sendo uma obrigação, se a obrigação é um passivo. É mais fácil ser colocado fornecedores. Então, qualquer fato contábil, ou seja, transação que envolva compra de mercadorias para revenda, se for uma compra realizada a prazo, nós vamos chamar de fornecedores, ou seja, é a mesma coisa que contas a pagar. E quando a nossa empresa vende algo a receber depois, nós vamos chamar de clientes, que a possibilidade de ser cobrado de vocês é muito maior do que contas a receber ou contas a pagar. Beleza?
Pessoal, tudo bem? Aqui eu poderia também colocar salários a pagar, né? O que mais? Empréstimos, financiamentos, são todos exemplos de contas que representam o grupo patrimonial número 3, que é o nosso PC. PNC, passivo não circulante, são as contas que representam as dívidas que vencem em longo prazo. Fornecedores, financiamentos, empréstimos são contas que representam PNC. Cuidado que nem todo PNC é um PC. Por exemplo, salários a pagar sempre vence até o 5º dia útil pela CLT do mês subsequente. Imposto a recolher também se enquadra como sempre um PC e não um PNC. Mas eu posso ter financiamentos em curto e longo prazo, eu posso ter empréstimos em curto e longo prazo, eu posso ter fornecedores em curto ou longo prazo. Beleza? E por último nós temos o PL, que é o nosso patrimônio líquido. Então essas duas contas, na minha opinião, são importantes que vocês entendam, galera. Capital social, já tínhamos alinhado antes, né? Dinheiro investido por quem na empresa, pessoal? Pelos sócios, né? Então, toda vez que vocês se depararem com o nome capital social, lembre-se do conceito ou sinônimo seria capital próprio, é o dinheiro investido pelos sócios. E outra palavrinha que nos interessa é a palavra reserva. Galera. O que seria uma reserva? É como se fosse uma poupança que seria extremamente prudente. Existe um princípio na contabilidade chamado princípio da prudência, que é importante que vocês saibam que ele existe para contextualizar a matéria, que fala, essa parte é importante, pessoal. Se eu estou diante de uma dúvida quanto ao ativo, eu vou escolher sempre os menores valores para os ativos. E se eu estou diante de uma dúvida quanto a um passivo, eu vou escolher sempre os maiores valores para passivo. Exemplo, eu quero avaliar quanto é que vale esse prédio. Pego uma imobiliária, né, daqui de Taguatinga mesmo, e peço para que faça essa avaliação. Seguindo o princípio da prudência, pessoal. A primeira a imobiliária avalia em 10 milhões de reais, um exemplo, faço na ideia. A segunda avalia em 8 milhões de reais e a terceira avalia em 6 milhões de reais. 6, 8 ou 10 seria o registro seguindo o princípio da prudência no meu imobilizado, pessoal. Os 6 milhões. Então, em termos de dúvidas, o princípio da prudência fala que nós temos que ser conservadores. Não gosto dessa palavra não, mas ela é bem contextualizada aqui, né, no contexto de escolha de menores valores para os nossos ativos, perfeito? E vamos imaginar, hipoteticamente, que eu tenho uma dívida, que eu estou na dúvida, né, quanto que eu vou pagar, por exemplo, por uma indenização trabalhista de um ex-funcionário que me acionou na justiça. Respeitando o princípio da prudência, eu vou escolher os menores ou maiores valores, pessoal, para fazer esse pagamento futuro. Os maiores valores, perfeito? Ficou claro, turma, o princípio da prudência nesse contexto? Beleza? Então vamos avançar. E o conceito de reserva seria o seguinte, parte do lucro que é guardado visualizando uma necessidade futura. Perfeito? A pandemia é um exemplo, claro, lógico, um fator, né, sei lá, como você chamaria de aleatório, imprevisível, né, e etc. Mas a maioria, se não, grande parte das empresas, não todas elas, não estavam preparadas, muitas vezes, né, em função da ausência de preocupação em pensar em reservas que poderiam, né, sanar um problema, mesmo que temporariamente. Né? Não é muito o caso da pandemia, mas o exemplo da Honda, por exemplo, em 2011, quando teve o tsunami no Japão, eles tiveram uma fábrica que foi atingida às vésperas do lançamento do New Civic, na época, em 2011. Foi em 2011, não foi? A questão do tsunami que teve no Japão. E aí é uma empresa que está bastante consolidada, não tiveram problema, mas poderiam ter se não fosse o caso. Perfeito? Galera, tá claro, então, por que isso daqui tudo é tão importante para nós em questões de prova, beleza? Vamos voltar para nossas questões, então? Então, vamos lá. Eu quero que vocês... Vamos fazer a questão 50 agora, galera.